Olá a todos os ouvintes do Nas Ondas do Autoconhecimento. A gente está muito feliz de ter conseguido estar aqui hoje de volta, mais rápido do que a gente imaginou para gravar, né, esse episódio. E muitas coisas aconteceram, a gente, né, começar a falar desse assunto de autoconhecimento junto com o surf, tudo, né, diferente, mas que em algum momento se encontra. Superar os nossos medos também, né, amiga? Porque a gente tem, toda vez que a gente começa a fazer algo novo, não importa se ela já é experiente na área dela, né, com a técnica, com o surf, e eu, né, com o autoconhecimento, mas pra gente também, né, tem que ultrapassar alguns desafios. Então a gente queria agradecer a todos que tiraram um tempo e compartilharam a opinião de vocês, o que vocês acharam, motivaram a gente, né? Que ouviram a gente, foi muito especial. Valeu muito para a gente poder, né, juntar essa energia e estar aqui de volta. Então a gente está criando, né, esse espaço que para nós é uma comunidade, né, Uxa? A gente resolveu iniciar esse podcast agora falando disso justamente como que eu vou dizer, pelo retorno que a gente teve desse primeiro podcast. E aí a gente decidiu iniciar esse podcast agora abrindo, né, como a Jaque falou, para essa comunidade do surf como um ambiente de estudo a ser debatido, a ser conversado, né? E já de início, já vou pedir de início para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem expressar alguma opinião, deixar nos comentários, né? E dá para pedir o like e como é que é? Deixa um like. Deixa um like. Não, e no Spotify agora dá para comentar. Tem a abazinha lá embaixo, eu não sabia, acho que é recente, ou também já tinha, eu que não tinha percebido. A gente que está mergulhando nesse mundo agora e estamos vendo as novas ferramentas, né? E como a gente vai fazer o evento presencial no dia 8 de novembro, no Campeche, essas dúvidas, esses questionamentos só engrandecem para a gente poder até selecionar algumas perguntas para falar no evento presencial, para realmente ter uma troca, né? Porque quando a gente escolhe estudar sobre um assunto, falar sobre um assunto, ensinar sobre um assunto, né? Yogar sobre um assunto, a gente está aberta a críticas e todas as críticas são construtivas. Todas. Não existe crítica, ai, criticou, não. Acho que a palavra é resiliência mesmo, assim. Todas as críticas são válidas, então, por favor, compartilhem, se expressem. A gente não vai ficar, né, a gente só vai agradecer, né? E é importante deixar claro que esse espaço não é só pra gente, né? Não é pra Usha falar do conhecimento dela com o surf, da experiência dela com o surf, ou para eu falar sobre desenho humano, do autoconhecimento com desenho humano, mas para vocês também, né, compartilharem. Às vezes não é no mar, né? Às vezes não é aqui nas telas com as pessoas, mas vocês vão estar vivendo, né, o desafio ali no dia a dia. Então, o nosso propósito, né, com o podcast é encontrar, né, no mar o equilíbrio para dissolver os conflitos, mas vale para tudo na vida, né? A gente não precisa estar perto da praia, ou estar no mar, ou estar surfando para a gente conseguir, né, lidar com esses conflitos, com essas confrontações, que é um dos temas que a gente vai trazer hoje, já inclusive começando o episódio de hoje falando sobre isso. Coincidentemente ou não, né? A gente não sabe se isso aconteceu por coincidência, Não mas existem coincidências. tudo tem. Como é que aconteceu? Fala, não é tudo tem essa hora. Você sempre Tudo fala, na melhor hora. tudo na melhor hora. A gente conhece mais, né? Tudo tem a hora certa. Mas a Ucha sempre fala, tudo É na porque melhor hora. assim, aí a gente já entra no papo do desenho humano que eu sempre puxo, que foi o que me brilhou os olhos para estar fazendo esse trabalho todo com você, né? Tipo, uma melhor hora é porque eu sempre chegava atrasada, sempre usava, tinha 15 minutos de tolerância, eu usava os 15 minutos de tolerância. Então, eu sempre falava na melhor hora. Porque eu não gostava dessa minha característica de me atrasar. Sim. Mas depois que o desenho humano, eu entendi isso, né? Tipo Sim, assim, a gente tem o nosso desenho humano.
Então eu entendi, me ajudou a me aceitar com relação a isso. Mas para eu não ter que decepcionar as pessoas que são muito pontuais, eu já respondia tudo na melhor hora. Na sua melhor hora, vamos fazer na melhor hora? Na melhor hora vai rolar, sabe? Sim. Não é a melhor hora, é a melhor hora, não é uma hora marcada. E a gente se coloca no flow também, né? Igual aconteceu hoje. Então, ela chegou aqui, todos os assuntos que a gente traz aqui, primeiro, esse podcast nasceu das nossas conversas, né? Sempre natural e aconteceu de forma muito espontânea. A gente nunca planejou, a gente nunca, né, ficou pensando ali. Porém, durante a semana, a gente sempre tem uma direção. A gente se organiza. Poxa, ela compartilhou um negócio ali, eu falo, nossa, isso é legal para levar e tal. Então, para hoje, a gente já tinha todo um caminho a ser percorrido, eu já tinha roteirizado tudo, porque ela é Não vai deixar de ser percorrido, mas vai ser percorrido na melhor hora. Na melhor hora. E também de acordo com o que está acontecendo, né? Então, agora, né? O melhor presente da vida é o momento presente. Então, vamos viver o presente agora, né? E eu acho que até é justamente sobre isso. Fazendo o link aí do que a gente estava falando sobre vocês criticarem. Porque eu escutei bastante elogios, muito obrigada a todos, muita empatia também, gente procurando, mas eu vou falar que eu sinto falta de crítica, eu gosto da crítica. Já ela fala assim, mas a crítica pode travar as pessoas, né? Não, depende como fala. Depende como fala. Então, essa semana eu atendi na liberação miofacial uma mulher que estava triste porque ela tinha falado tudo e tinha jogado umas verdades na mesa. E aí eu fiz uma analogia com ela que a verdade, atendendo massagem, mas a resenha faz parte da cura, né? Da massagem, da liberação miofacial. Às vezes eu vejo que a pessoa está necessitada, eu não vou fazer uma liberação nela, eu vou fazer uma massagem mais relaxante, né? E foi o caso ali, e aí a gente fez uma comparação com um diamante, que a verdade, ela é como um diamante. Então, você precisa colocar a verdade como um diamante na mesa. Se você joga um diamante, ele quebra. E joga diamante para tudo que é lado e corta todo mundo. Ou se você entrega ele em qualquer lugar em público, uma verdade em público, primeiro a pessoa pode pegar aquela verdade, te roubar aquela verdade e usar contra você ou a outra pessoa, roubar teu diamante, né? Pode machucar as pessoas. Um diamante, dependendo de como ele é entregue, ele já não vai valer mais nada. Entende? Verdade. Então, a verdade é como um diamante. Você tem que saber como dizer essa verdade. E para quem, às vezes, não consegue escutar a crítica, porque a pessoa foi lá e foi grosseira, daí te desmotiva. Eu não vou criticar as meninas, porque a gente pode ter a idade que for, que para algumas pessoas a gente vai ser as meninas, graças a Deus. Porque a meta é morrer jovem o mais tarde possível. Sim, de mentalidade. Não, e de físico também. A meta é morrer jovem o mais tarde possível. Amém. Né? Então, falar, não vou desmotivar as meninas. Mas assim, eu tenho uma palavra no surf que é o seguinte: quem fica chorando o último caldo não rema na próxima onda. Então, pode ter certeza que aqui, se é vibe surf, a gente vai aprender com o caldo, a gente vai aprender com a vaca, a gente vai voltar, remar, tentar de novo, até acertar. Vai morrer dentro do tubo várias vezes, até sair. Ninguém pega tubo sem tomar vários caldos antes. Se a gente quer ficar boa na fala, no podcast, no estudo e realmente fazer uma comunidade, a gente precisa dessa interação, desse feedback, e a polêmica é sempre bem-vinda, porque é o que move, o que faz a gente evoluir, né? Que é a pauta de hoje. Exatamente, né? Trazer ali o assunto para a mesa, aquilo que é desconfortável, aquilo que a gente, né, sente que precisa ser falado, se posicionar, mas que muitas vezes a gente deixa para lá, né? Como aconteceu contigo, por exemplo, no campeonato de surf, de Big Wave. Né? Em Itacoatiara. Não só em Itacoatiara, eu só corri 2 campeonatos, o brasileiro na remada, né? E Itacoatiara, mas o Itacoatiara foi o que foi comentado agora por
ser uma onda realmente considerada uma das maiores ondas do Brasil, né? Então Sim. ele está sendo bem comentado. E assim, a Usha viveu uma situação de que não houve um reconhecimento ou não houve da forma como deveria ter, né? Assim, da forma correta, um julgamento imparcial. E para ela, o mais importante foi a experiência, foi a paixão, ela ter vivido a onda dela, né? E nesse campeonato do brasileiro de ondas grandes, que foi o primeiro campeonato brasileiro de ondas grandes, pela CB Surf, pela Confederação Brasileira, então já é um marco histórico, né? Porque foi o primeiro. E nesse campeonato, que eu fiquei em segundo lugar, quando eu fui ver uma anamnese que eu tinha feito anos atrás, com uma aula de surf e tudo mais, o Alexandre Tizen, que foi meu professor que fez essa anamnese, me mandou até o print do que eu tinha falado, né? Que o meu sonho era remar ao lado daquelas mulheres. Remar ao lado da Micaela Fregonese. Remar ao lado da Nicole Pacelli. Remar ao lado da Michele. Meu sonho era remar ao lado delas. Meu sonho não era ganhar delas. Nunca foi ganhar delas. Estar ao lado das tuas referências, Isso, né? Das então pessoas que assim, você admirar, se eu fiquei admira. primeiro ou segundo, assim, eu acho que é legal o debate pela transparência, né? Porque, não, peraí, qual foi o critério? É legal, mas sinceramente não faz, eu não, e o lance do tudo na melhor hora também é dessa forma, né? Porque, ai, mas você não falou nada, você não. Eu não quis, eu tava amarradona porque eu tava surfando dos lados das minas que eu admiro. Então conta pra gente o que aconteceu de verdade nesse campeonato. Por que tá rolando toda essa polêmica? Não é sobre o campeonato a polêmica, não é, tá longe de ser sobre o campeonato, até porque não aconteceu comigo, acontece com todos. Todos os profissionais passam por isso. Tem critério de seleção da WSL, tem e assim a questão até às vezes tem um rapaz que surfa muito, muito, muito merecedor de um patrocínio, mas porque ele não é esteticamente bonitinho para patrocinadores, ele é sabotado nos campeonatos, né? Isso eu tô falando de rapazes e de mulheres também, né? Então, a questão do Itacoatiara foi porque em vários posts, assim, acontecia uma confusão de colocarem uma onda minha como uma onda de outra surfista, que era mais famosa, que é patrocinada e tudo. E colocarem onda minha no meio do post. E quando eu vi a onda minha e da Laura, realmente foi muito parecida, a onda minha e da Laura. Mas quem entende do surf, assim, é surfista de alma mesmo, vê a diferença clara, que a onda dela fechou, e quando a onda fechou, ela deitou para trás, porque ela achou que ela ia, que era aquilo que ela tinha que fazer no momento. Ela deitou, ela se jogou para trás, puxou o colete e se jogou para trás. Ela deitou e a onda pega ela deitada, né? E essa foi a onda da Laura. E a minha onda, ela foi mais lisa, fez um tubo muito maior e eu em nenhum momento desisti. Eu inflei o colete ainda de pé e tentei ganhar velocidade e a onda me pegou ainda de pé. Que é as fotos que você tem, né? Essas fotos que a gente vê. Que é o vídeo ali, que na verdade são frame do vídeo, né? E a grande atitude de, tipo, eu ainda ter acreditado, ter puxado o colete e ter tomado... Parece que a onda me esmagou, assim. Só que ela quebrou uns 3 metros atrás de mim. Depois você coloca em câmera lenta, você vê. E eu fiquei de pé até o final, sabe? Se eu aguentasse ficar de pé, eu ainda saía daquela espuma de pé. Eu não desisti em momento nenhum. E a Laura deitou para trás. E essas duas ondas, em um ângulo, mas assim de frente, ficaram muito parecidas. Só que eu dava para ver que a onda dela estava fechando e a minha onda abriu o tubo. E teve algumas filmagens que colocaram a minha onda como se fosse a Laura, entendeu? E quando aconteceu isso, eu fiquei amarradona, assim, porque eu falei, não vou,
era só, não ia fazer diferença aquilo. Não tem um recorde, não tem uma Não tem um documentação, não tem um protocolo que é protocolo. justamente o motivo da É. polêmica, né? E Que tá rolando. sinceramente, assim, ficou realmente muito parecido as ondas, dá para confundir as duas ondas, né? Eu tenho que olhar. Tem uma onda da Micaela Fregonese também que é bem parecida no ângulo das nossas. As ondas realmente na bateria feminina do ano de 2024, Itacoatiara Big Waves 2024, a bateria feminina, assim, ó, mostrou que o mar é a mãe, assim, ó, é feminino, tá ligado? Porque as ondas subiram, as meninas deram um show no Itacoatiara Big Wave 2024 e realmente dava para se confundir. E a Laura é uma sereia que surfa muito, ela quebra muito. E o que aconteceu? Quando chegavam para mim, falavam: "Ah, você tinha que ter botado para dentro do tubo". Gente, a prancha que eu tava não me permitia, não estava me permitindo fazer manobras. O que eu podia fazer, eu fiz. E aí, na hora de falar comigo, eu senti que rolou muita crítica, muita Cobrança, cobrança. né? Mas aí depois pegaram minha onda e me fizeram de dublê da Laura. Eu Pois falei, é. então não foi tão ruim assim. Pra eu ser dublê da sereia, então não É. foi tão ruim assim. E é isso. E eu aprendi uma coisa no evento de Itacoatiara. Tudo pode ser cômico ou trágico, cômico ou trágico, dependendo do ponto de vista do ângulo que você vê no momento. Não necessariamente cômico também, né? Pode ser um aprendizado, pode ser uma história para contar, sabe? Exato. E os aprendizados, né? Porque não é o que acontece, mas é como você Lida com decide aquilo. lidar com aquilo, né? Você poderia ter realmente se manifestado e ali, porém o próprio tempo trouxe o reconhecimento que você merecia, como ontem, por exemplo, né? E foi muito pouco, né? Porque na verdade não foi nem um reconhecimento, foi um debate que o Lapinho, ele abriu um debate sobre a maior onda surfada no Brasil, que eles colocaram agora, esse mês, o último swell que teve, que a maior onda foi surfada na Laje da Jágua pelo Lucas Chumbo. E eu, sinceramente, acho que pode ter sido a maior onda mesmo. Porém, qual onda era maior antes da dele? E quais critérios foram usados, né? Quem julgou isso? Cadê as ondas que foram comparadas? Não pode simplesmente publicar um recorde, ter influência para publicar um recorde, sem os critérios, sem transparência, sem mostrar a história, sabe? A história do A Brasil. jornada, Porque né? depois, quando isso, e eu acho que é isso que assim que as pessoas têm que entender, que isso que a gente está fazendo aqui é colocar na história de um jeito ou de outro, né? Então, assim, não pode ser colocado na história como se o Lucas Chumbo, depois daqui anos, quando alguém for ver, vai achar que só existia o Lucas Chumbo que surfava onda grande no Brasil, quando tem outras ondas tão grandes quanto a deles que, né, que daria até para ter uma dúvida, seria e só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. Não adianta as pessoas quererem ficar ofendidas com a crítica. Eu acho que, como a gente começou falando, é necessário, é preciso para evoluir. E o Big Surf, o surf em geral, só tem a ganhar publicando essas ondas que tem no Brasil. Reconhecendo todos esses atletas, né? E colocando ali, registrando esses atletas, registrando o tamanho de onda. Para incentivar também, né, as pessoas, né? Até para os rapazes da Laje da Jágua, do Farol de Santa Marta, de Jaguaruna, o Jacaré e todo, porque o Jacaré é o grande responsável pela Laje da Jágua, né, que é um lugar, um ambiente muito hostil, muito perigoso. Então ele tem como essa responsabilidade. E o Jacaré é um dos caras mais que luta pelo Big Surf mesmo, que corre atrás, que valoriza os surfistas, que interage, que tenta unir. Então, assim, com certeza ele conseguiu colocar esse marco do Lucas Chumbo,
que o Lucas Chumbo é do Rio de Janeiro, não é nem ali da panela deles, porque tem a questão do localismo, né? O Lucas Chumbo não é local da Laje da Jágua, então o Jacaré não teria a intenção de colocar o Lucas Chumbo em evidência na Laje da Jágua, porque realmente não é um local da Laje, né? Se fosse um local da Laje e tal, mas não é. Então, com certeza, ele colocou esse marco ali na história porque ele é um grande estudioso e ele sabe o que ele está falando. Então, realmente pode ser que a onda do Lucas Chumbo seja a maior. Porém, é necessário reconhecer a segunda maior, a terceira maior. Quem era maior antes dele? A história. Incluir, né? Incluir a Que história. sistemicamente é muito importante. A história não começou agora. Esse foi a primeira vez que foi registrado, isso já é um marco. Foi a primeira vez que rolou o Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes pela CB Surf. Quem conseguiu esse campeonato foi o Jacaré com os Jaguar Boys, que são de Jaguaruna, por isso Jaguar Boys. E é um lugar que não é uma área urbana. Então, eu acho que o Jaguar Boys tem quando eu vejo Jaguar Boys, eu ligo uma coisa meio country, assim, sabe? Os caras são brabo mesmo, sabe? E ele conseguiu se organizar e unir o Big Surf, conseguindo fazer o primeiro campeonato de onda grande pela Confederação Brasileira de Ondas Grandes. E ele conseguiu agora registrar a maior onda surfada no Brasil como recorde do Lucas Chumbo. Isso é um grande marco, isso é um grande... Então, que sejam registradas agora, que ele abriu essas portas, que sejam registradas mais ondas. E eu fiquei feliz, o reconhecimento não foi de ter agora um espaço para peraí, pode inscrever minha onda, então, como maior surfada? Eu quero me inscrever, mede a minha também, sabe? E, assim, outras pessoas falando, não, mede a onda da Usha. Não é nem eu falando, é outras pessoas falando, não, então, peraí, mede a onda... Porque, assim, se eu fui uma das maiores ondas do Brasil, meu Deus, eu acho que eu só tenho uma coisa a dizer, né? Cuidado com seus sonhos, que eles podem se tornar nada sem edição. Tá, e conta pra galera agora, pra todo mundo, por que não te vê aí treinando mais? O que aconteceu que você sumiu dos mares? Que a gente não te vê tanto aí nas telas. Então, tenho uma sereinha aqui, ó, na barriga, ó. Será que dá pra ver? Eu vou ter que virar de lado. Será que dá pra ver, ó? Acho que um pouquinho mais pra cá. Galera. Vai ali, levanta, vai ali na tela, mostra ali. Gente, nós temos aqui uma pequena surfista. Uma mini surfista chegando a bordo. Tem uma sereia aqui dentro, a Luísa. Estou de 24 semanas. Em janeiro, ela tá aqui no mundo, nos braços. E é isso, mas assim, já tô preparando, né, planejando. Esse é um dos motivos que ela agora tá tirando esse tempo da carreira dela, né, para compartilhar, para falar mais, para usar mais o intelecto um pouco do que o corpo, né, amiga? Porque embora ela continue ainda dando as mentorias, né, você continua ainda trabalhando, né, com essa instrução técnica. Eu continuo, assim, eu tô dando aula só para iniciantes mesmo, na Barra da Lagoa, que é uma praia, tipo assim, eu sempre falei que era Força Barra da Lagoa, que é uma praia, né, a Usha não grávida, uma praia muito fácil, eu não gosto de dar aula na Barra da Lagoa, mas assim, tudo na melhor hora, né, agora nessa hora a Barra da Lagoa virou a melhor praia para dar aula, porque é a praia realmente para crianças e gestantes. Bom, eu adoro, né? Porque... Área Kids. Ela fala assim, ela sempre fala, né? Porque eu sou iniciante, né, gente? Então, pra mim é uma honra ser iniciante já, né? Com uma amiga, em primeiro lugar, né? Com uma Usha. Mas ela sempre fala, né? Não, quando eu vejo, às vezes, ela tá sempre trocando, compartilhando os vídeos e tal. Eu falo, amiga, eu vou demorar anos, né? E nem vou chegar lá. Ela, não, 1 ano, não sei o quê, eu sou treino, não sei o quê.
Mas, gente, é 7 anos. Até no desenho humano, a gente leva 7 anos para transcender a técnica, pra gente realmente, assim, né? Registrar. Né? Registrar ali. Então, eu tenho plena consciência disso. E amo a barra. Então, daí quando você fala da barra... Eu sabia que na melhor hora a Barra da Lagoa ia me conquistar. Pronto. Era quando eu fosse chegar na vida dela. Porque, assim, por mais que eu veja essas ondas e tal, eu sei o meu lugar. Entende? Eu até, assim, nem tenho seu essa lugar, adrenalina. sabe onde é seu lugar? Praia da Macumba. A gente fica na pousada. Não, mas já gostei do nome, tô brincando. É o assim, ó, o lugar para longboard no Rio de Janeiro. Para desfrutar, fica né? no canto do Recreio. É as ondinhas perfeitas para longboard. Também tem outras praias que assim, que eu sei que é perfeita para longboard. Mas a Praia da Macumba é uma praia que eu já fui 2 vezes. Mesmo? A Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, no Recreio. Quem sabe a gente vai ter até, imagina, uma trip, um retiro pra lá, um retiro de surf. Ouvir o universo. Seria legal, né? Já aconteceu, é só uma questão de tempo. Já imaginou vocês junto com a gente? Nossa, seria um sonho. Fazer um evento lá, uma imersão lá, alguma coisa assim. E daí é legal para iniciante, assim, por conta do mar. Não é iniciante, é para longboard. Para longboard. É onde tem os campeonatos de longboard. Lá tem os campeonatos. É o lugar para longboard. Quebra atrás de um costão lá no fundo. Tem um canal maravilhoso, a onda perfeita. E a bancada na entrada, assim, é uma bancada que parece a mole, assim, de... Ai, que lindo. Só que é perfeita para longboard, nossa. Ai, arrasou. Dá pra entrar e sair, assim, pegar altas ondas. Longboard ali é perfeito para longboard. Bom, e pra gente finalizar esse episódio, qual que é a mensagem que você deixa para quem passa por isso, quem tá passando por isso agora na vida? Ou no trabalho, às vezes você está se dedicando tanto no teu trabalho, né, naquele projeto. Eu sou campeã, já te falei algumas vezes na minha história, o projetor no desenho humano. Acontece muito isso é uma das coisas que a gente trabalha no desenho humano, no autoconhecimento, que a resistência, né, que quando você está fazendo algo fora da tua natureza, né, você vai estar encontrando aquela resistência. E pro projetor, né, que é o meu tipo, então a falta de reconhecimento é, né, a amargura, assim, é a morte. E muitas pessoas passam por isso. Às vezes no próprio relacionamento, às vezes no próprio casamento, né, às vezes um lado. Então, né, aquilo que era o teu sonho, aquele momento, para as pessoas que estão passando por isso. Cuidado para não se auto-sabotar. Porque toda a realidade já foi um sonho um dia. Então, você tem que sonhar e se permitir sonhar com aquilo. E quando vier aquele pensamento de eu não mereço, alguma coisa do tipo, tá procurando sempre estratégias, aí vai dentro do teu autoconhecimento, porque é a estratégia que cabe para você, porque cada ser humano é um universo. Existe a individualidade biológica, que é física, né? As limitações físicas. Eu tenho uma hérnia, eu tenho alguma adaptação. Para você, vai sempre ter, não importa, vai sempre ter. Tem gente que é goofy, tem gente que é regular. Tem gente que surfa com a direita na frente, tem gente que surfa com a esquerda. Então vai ter sempre. Busque um jeito para continuar sonhando e vibrando no que você quer. Seria isso, sabe? Se as outras pessoas não reconheceram, esse reconhecimento vai vir na melhor hora. Ele vai vir. Né? O que é teu tá guardado, ele vai vir. Aceite as críticas com resiliência. Aceite as críticas e usa dessas críticas para se lapidar, para estar mais preparado para a tal da melhor hora, que ela vai chegar. Tem sempre uma melhor hora. A tendência é sempre melhorar. Se você estiver direcionada para esse caminho, se você estiver direcionada para o melhor, não fica chorando o último caldo, começa a cocriar, a pensar na próxima onda, né? E continua na postura, continua buscando o que te faz bem, procurando o teu autoconhecimento. Se não houve um reconhecimento hoje, tem um amanhã, tem o depois de amanhã, uma hora vai chegar. E assim, curte. A felicidade não tá lá
no evento. A verdadeira campeã, o verdadeiro campeão, não é o que está competindo ali naquele dia do evento. Às vezes, no dia do evento, sei lá, aconteceu alguma coisa, você não teve dinheiro para participar do evento porque é uma viagem, ou algo familiar, ou algo com a sua saúde, ou sei lá, quebrou tua prancha e você precisou pegar uma prancha emprestada. Sabe? E aí não foi do jeito que você sonhou. Isso não te faz menos campeão ou menos campeã. O verdadeiro campeão, a verdadeira campeã é aquela que vence a batalha do dia a dia. É por isso que é importante ser apaixonado, porque assim, uma coisa que eu aprendo muito com a tua história e com tudo isso é que você fazer, para a gente conseguir fazer uma coisa independentemente da validação externa, que no teu caso, por que a validação externa não te afetou? Porque se você sumiu e tudo ali, foi porque você engravidou, porque foi uma coisa que aconteceu, né, em seguida da outra. Sumiu, que eu digo assim, né? Você não tá treinando, que se você não tivesse grávida, você ia esse ano de volta, não ia? Com certeza, se eu não tivesse grávida, eu tava na Onda Grande. Então, o que te permitiu continuar e essa, né, se você ter esse desapego em relação à validação externa, foi justamente a paixão. Você fazer ser movida à paixão, porque muitas vezes nesse caso do dia a dia, isso que você está fazendo, que você não está obtendo reconhecimento, te afeta tanto a ponto de você às vezes não conseguir continuar e de você entrar numa autodepreciação. Muitas vezes é porque a pessoa, você não está fazendo o que você realmente tem paixão. Às vezes, e às vezes até o sonho, sistemicamente, na constelação, a gente vê muito isso. Às vezes até é uma coisa que você está se dedicando, que você acha que é o teu sonho, às vezes não é o teu sonho. Às vezes você está encontrando muita resistência naquilo ali. Tem que ter clareza. Então a pergunta é essa, você realmente tá fazendo o que você está fazendo por amor, você é apaixonado? Porque é só assim você vai conseguir vencer, né? Ultrapassar essa falta de validação externa. Que é terrível. Que a felicidade, a paixão, ela tá em todo rolê, né? Quem voa de parapente, por exemplo, meu pai, ele sempre falava que tem que gostar de dobrar a asa. E eu falava, ai, mas que chato ter que fazer isso e tudo. Então você não gosta de parapente. Então você tem que gostar de procurar onda, gostar de escolher a roupa, gostar de escolher tua prancha, gostar de acordar cedo e ter uma rotina de ir surfar, ou surfar no final de tarde, mas ter aquela constância. E aí, isso é a paixão, é o dia a dia. De receber daqueles que estão mais na sua frente, né? Que nem você faz comigo, na natação. E receber... Não só no surf, ela me corrige. E pra mim é um presente. Toda vez que você vê, né, uma coisa ali, até na... E receber até da família agressiva do surf. Porque se você tá num mar com altas ondas, e alguém grita com você, sai levando! Você nem entendeu o que a pessoa falou, porque eles falam desse jeito. Aqui em Santa Catarina, então, eles juntam uma palavra na outra, você nem entende. Mas você vê que você tá fazendo alguma coisa de errado, você observa, você vai de canto, você pergunta, fala na humildade, desculpa, mas o que eu tava fazendo de errado mesmo? Você estava na linha da onda, eu vou pegar a onda que está nessa linha da bancada e eu vou te atropelar. Ai, mas sabe, se a pessoa falar com jeitinho, às vezes você não vai entender. Então, assim, não importa o jeito que o diamante chegou para você. Pegue seu diamante, lapide ele você, guarda bem escondidinho e leva contigo. Depois ele vira história para contar, depois ele vira um colarzinho bonito. Faz o que você puder fazer, recicle cada informação, recicle cada crítica na tua vida e se preocupe em correr atrás do seu sonho. Não fica remoendo polêmica, remoendo comentário dos outros. A vida é pra frente, né? Rema aqui na postura que dói menos, você vai ter até menos dor no ombro. Se remar na postura, é isso, entendeu? Muito legal. Bom, gente, para o pessoal aqui de Floripa, vai rolar então um evento presencial que a gente vai fazer no dia 8 de novembro, aqui no Campeche. Esse evento se chama O Silêncio e a Voz das Águas. Então a gente vai gravar um episódio ao vivo, né? Sim, e vamos ter 2 convidadas. A Veridiana Cristina, que é professora de yoga e terapeuta integrativa.
e a Deia, Andrea Alux, que é sound healer, é assim que fala? Sound healer, aham. Ela trabalha com meditação guiada também. Uhum. Eu sei que elas vão estar fazendo a frequência sonora e energética junto com a gente do evento. E vocês estão convidados, todos convidados É e só para quem convidadas. surfa? Não, né? Fala aí, né? Não é só para quem surfa, porque isso a gente tem também descoberto, né, durante os nossos encontros, as nossas conversas, que nas ondas, o canal das ondas, não é só para a gente falar de autoconhecimento ou do surf tecnicamente, mas é a conexão com o mar. Então transcende, né? Então, para mim fica muito claro assim, quando eu vou aprendendo o significado, né, os desafios, tudo que o mar ensina pra gente, o nosso lugar na vida, né, porque é um esporte que pra gente poder ter sucesso com segurança, com responsabilidade, com harmonia, a gente precisa saber o nosso lugar. Inclusive, como a gente falou em outros episódios, né, muitas coisas acontecem ali para as pessoas, né, não saberem seu lugar. E se cada um souber o seu lugar, né, isso ajuda bastante coisa. Não é só para quem surfa, mas eu tenho uma tendência a querer colocar todo mundo nas ondas. Se você não surfa, você vai sair querendo fazer uma aula, com certeza. Então, nas ondas, a gente se deu conta que é um ritual, é muito além de um esporte. É muito além da técnica. É um estilo de Então, vida. é um estilo de vida. E o momento que você está ali, a preparação que a gente vai falar agora, né, no próximo episódio, é um dos nossos temas. A importância da preparação, da conexão com o mar. Então, nesse evento, né, a Usha vai estar trazendo justamente essa sabedoria dela, esse conhecimento sobre como a gente conectar com o mar. Na live de lançamento do Nas Ondas, ela falou um pouquinho da gente cocriar a própria onda, da gente manifestar a onda. Ela falou sobre isso, tá aqui gravado. E é muito legal isso, porque são assuntos que a gente não. Eu pelo menos, né? Se vocês já ouviram, eu não tinha ouvido ainda, né, nesse estilo de conversa. Então, sim, o evento é para todos que, né, independentemente se você surfa, do nível que você esteja, né, no surf, mas tem essa conexão com o mar e tem o mar como um templo mesmo. Não vai ter surf nesse primeiro evento, vai ser uma roda de conversas, um workshop, vai ter muito som, muita frequência sonora com a Deia, com a Veri, história do yoga, história do Big Surf, história das águas, do surf em si. Então, é uma conversa para quem quer estudar com a gente, né? E o segundo evento que a gente vai fazer mais para frente vai ser voltado para a iniciação no surf, vai ser para a galera iniciante, para quem quer ter a experiência com o surf. Então vai ter prática de surf. Nesse primeiro evento de novembro não vamos para o mar. Não, a gente não vai para o mar, né? A gente vai para o mar filosofar interno. E depois mexer o nosso corpo, porque a gente vai para o oceano interno, a gente vai mexer com as ondas internas, a gente vai falar depois de ondas... externalizar. Exatamente. As ondas que a gente vai falar nesse primeiro evento são ondas sonoras. E as ondas emocionais, que também tem tudo a ver, né? Com... Quem tem dúvida, tem muita gente me perguntando sobre o desenho humano. E da mesma forma que você fala que você está aprendendo surf, que você é leiga, eu sou leiga no desenho humano. Eu estou aprendendo com a Jaque sobre desenho humano. E quando me perguntam, eu comparo com a astrologia. Eu comparo que é igual signo, né? Tem as características de cada signo. Eu, por exemplo, que sou de touro, já chega a gente e fala, você então gosta de comida, gosta de comer, é ciumenta, é ciumenta. Então, a pessoa que sabe sobre, ou virginiano, você é muito organizado, né? As pessoas que entendem de signo, vai ter algum comentário. E a pessoa que não entende de signo, você é de touro, legal, o que isso tem a ver? É a mesma coisa o desenho humano, né? Você é o tipo de pessoa refletora, projetora, geradora ou manifestadora. Eu estou aprendendo sobre essas coisas agora. Então as pessoas vêm me perguntar
E eu não sei responder, eu respondo de maneira leiga. Eu respondo assim, e é igual astrologia. Sim. Todo dia tem um tipo de desenho humano ligado aos chakras, trânsito, né? trânsito. Não, eu nem falo trânsito, eu falo todo dia tem um desenho humano. É o E aí desenho do dia. É o desenho do dia, igual o horóscopo do dia. Sim. E aí Mas é o você desenho do dia. e aí você sabe qual é o desenho que tinha no dia que você nasceu, e isso pode te ajudar a se encontrar principalmente profissionalmente. É isso que eu falo. Mas não é só profissionalmente. Não, é muito além, né? Muito além. E é muito engraçado, além todo mundo disso. tá ligado na profissão, todo mundo quer saber de trabalho só, né? É impressionante, né? Essa é uma área, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas é que você falou agora. Porém, nesse evento do dia 8 de novembro, vocês podem tirar as suas dúvidas diretamente com a especialista em desenho humano, que eu não sei, o que eu sei vem dela. Vamos ver, dependendo do tanto de participante, a gente pega os dados, dá para levar o desenho impresso de cada um. Quem sabe a gente faz uma palestrinha explicando ali ou também. quem faz a inscrição já ganha na anamnese, já sabe qual é seu tipo, para quando chegar lá e você falar sobre os tipos, a pessoa já saber qual é o tipo. Boa ideia. E aceitamos mais sugestões, deixe aqui seu comentário. Gente, deixe os comentários, deixa no Spotify, aqui no Instagram, inbox, ou no nosso WhatsApp mesmo, tem gente que já manda. Aproveita que eu tô com tempo. No WhatsApp, porque assim... Aproveita que eu tô com tempo. Assim, 30% a gente, 70% vocês, né? Porque um podcast não é nada sem os ouvintes. E pra gente é muito importante a gente poder compartilhar, levar apoio, né, de algo que seja realmente útil, né? Então, e a gente ouvir também a experiência de vocês, quem já passou por isso, né, com essa questão do reconhecimento, enfim. Vai ser muito legal ouvir todo mundo. E foi. Arrasamos. Esse vai ter que editar bastante, mas eu acho que saiu.